Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja conosco, hoje e sempre. Continuamos o estudo da série sobre obsessão, do irmão Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Em especial nesse trabalho de carnaval, vamos tratar da obra Nas Fronteiras da Loucura. Como sempre, o nosso convite para que nos recolhamos em momento oportuno, em lugar tranquilo, para que possamos estar sintonizados com as faixas superiores da vida e possamos aprender o máximo possível das lições que a espiritualidade nos traz. Vamos junto fechar os nossos olhos e orar para o nosso Pai, Senhor das nossas vidas, Pastor de nossas almas, Criador de tudo e todas as coisas. Oramos a Ti, Pai, Te agradecemos por todas as benesses materiais e espirituais que você nos concede, por tudo de bom que você nos dá ao nosso lar, à nossa família, a nossa saúde, o nosso trabalho e repouso, por todas as coisas que você coloca em nossos caminhos, os amigos, essa oportunidade de estudo, a casa religiosa, independente de qualquer religião, para nos ajudar a sempre manter a sintonia contigo. Te agradecemos pelas dificuldades que nos forçam a ser pessoas melhores, nos obrigam a encontrar saídas para problemas que não existem fora de nós, mas dentro de nós. Que essas dificuldades nos forçam a sermos melhores. Te agradecemos por ela também. Mas além de agradecer, Pai, tão carente que somos, nós pedimos. Pedimos pelos nossos amores que já desencarnaram, que onde estiverem recebam o nosso amor, a nossa certeza do reencontro, a nossa saudade não desequilibrada, mas carinhosa, lembrando dos momentos que nós vivemos juntos. Os amparos iluminem, se for permitido, que nos encontremos em outro campo dessa jornada, para reforçar os nossos laços de amor, de carinho, que eles sintam a Tua presença e sintam essa certeza do reencontro, do amor. Te pedimos, Pai, que ilumine os nossos amores conosco a caminho, nossos familiares, amigos, as pessoas que estejam em nossas mentes e corações, que eles possam ver a importância dos valores morais acima dos valores materiais, terem força para viver num mundo de provas e expiações como é o nosso. Tenham fé de que você, nos momentos mais difíceis, nos coloque em Teus braços e nos ajuda, nos carrega, mesmo que nós não percebamos. Por fim, Pai, te pedimos que ore por quem não quer que ore por eles, os que estão nas ruas, nos orfanatos, os que foram esquecidos nos asilos, nos presídios, os que sofrem nas zonas umbralinas, em qualquer local. Que eles sintam esse amor que emana de Ti, que eles sintam, Pai, essa certeza da vida maior, e que eles possam estar aptos a ouvir as mensagens que os Teus missionários vêm dizer. Por fim, nesse trabalho especial de carnaval, nós oramos. Nós oramos pelos nossos irmãos benfeitores espirituais, todos os mentores, trabalhadores, espíritos familiares, que nesse momento, nos dramas das vidas das pessoas, estão tentando minimizar os efeitos nefastos das escolhas delas. Estão tentando auxiliar, em nome de Ti, Jesus, cada um dos irmãos sofredores. Ilumina esses postos de trabalho, ilumina esses hospitais, ilumina todos os locais onde estiverem esses bons espíritos auxiliando no trabalho do bem. E em Teu nome, em nome dessa equipe espiritual, Pai, nós pedimos permissão para iniciar os trabalhos do estudo. Assim seja, graças a Ti. Continuamos então com o livro Nas Fronteiras da Loucura, que acompanha esses trabalhos de atendimento espiritual que são realizados durante o Carnaval Carioca. Ele vai, ao longo do livro, Manuel Filomeno de Miranda, identificar as técnicas que as trevas utilizam para lograr domínio sobre os homens, lhe causando dificuldades, ao mesmo tempo que ele também identifica as terapêuticas desobsessivas usadas por essa equipe espiritual disposta em nome de Jesus a auxiliar os irmãos. Vai narrar casos que são casos reais, casos que acontecem no dia a dia, casos de abusos e alienações que são cometidos pelo uso de drogas, álcool e substâncias entorpecentes, pelos desvarios do sexo, pelos abortos criminosos sem justa causa, pelas tentativas de suicídio e os demais problemas. E nesse
inteirinho ele vai nos mostrando o funcionamento de um posto de socorro central no mundo espiritual. E começamos o capítulo 16, considerações sobre as reuniões mediúnicas, no enterro, né? No enterro dos respectivos jovens, né, que foram acidentados no carro. Então, nesse capítulo, né, ao fim da noite, eles foram ver na enfermaria como se encontrava Fábio e o seu amigo, que tinha se acidentado de carro com ele. Lembram que eram 5 jovens, né? O motorista, como foi o responsável direto pelo desencarne dos irmãos, ele é traído ainda durante o velório pelas famílias que falavam impropérios, que desejavam com ódio a ele pela morte dos rapazes. Então ele é atraído por essas famílias. Os outros 2 irmãos também desequilibrados que ele estavam são convidados, né, pelos familiares, os familiares saudosos deles, a também se evadirem do local. E Fábio e o amigo, como eram os menos comprometidos, eles conseguiram permanecer ainda ali, sofrendo pouco, muito mais uma reverberação mental do que material, por exemplo, do momento da autópsia. Mas nesse momento o Fábio e o amigo estavam mais agitados, com dores fortes, e embora estivessem sido colocados na sonoterapia para poder passar esse período de desencarne, que já é um período de perturbação, com menor perturbação, eles acordavam toda hora com o rosto alucinado. E aí 2 enfermeiros espirituais tentavam auxiliar eles, tentavam imantar eles com palavras amigas para acalmá-las, mas não conseguiam, porque já tinha acabado no mundo material. O velório era o momento do enterro do cadáver. E aí o momento do enterro do cadáver é um momento muito forte, primeiro porque os familiares ficam em maior desequilíbrio ao vendo o corpo sendo enterrado, né? E esse desequilíbrio, né, esse modo como eles chamam pela pessoa que desencarnou, pedindo que ela volte, acaba sendo sentido pelo nosso irmão no mundo espiritual, e eles acabam funcionando como um agente mental de dor, porque eles ficam ouvindo um apelo desesperador que desequilibra eles e que eles não podem atender. Além do próprio apego aos despojos físicos, que, como a gente já viu isso no próprio livro dos Espíritos, no Céu e Inferno, né? Quanto mais materializado o espírito, maior sintonia ele tem com a matéria. Então, no momento que ele desencarna, é mais difícil abandonar a matéria, e o processo do enterro, muitas das vezes, também é sentido por esses irmãos, e em alguma medida era sentido pelo Fábio e pelo colega dele. E nesse momento o Manuel Filomeno de Miranda destaca para a gente o modo como há uma falta de preparação para a morte que dificulta essas situações, né, o desencarne dos nossos irmãos, e acaba sendo, para os encarnados também, fatores de neuroses, psicoses, que às vezes conduzem à loucura, ao suicídio, a não preparação para essa separação, que nós sabemos que é uma separação temporária, que é uma separação que vai ocorrer momentaneamente, que durante a vida maior nós vamos nos reencontrar em outros contextos, em outras situações, mas sempre encontrando os nossos amores. E aí o capítulo se chama Considerações sobre a Reunião Mediúnica, porque ele vai chamar a atenção de como o Espiritismo desvenda. Ele retira esse véu da realidade espiritual e mostra para a gente não só a continuidade do espírito, mas também essa relação constante entre mundo material e mundo espiritual, e também vai mostrando para a gente a importância de termos uma conduta moral adequada como forma de construir em nós o reino dos céus na vida futura. E, em específico, dentro do Espiritismo, as reuniões mediúnicas assumem uma função muito consoladora, que é a função de lenir a saudade, diminuir as dores dos que ficaram e também dos que foram, porque vai permitir que momentaneamente eles retornem ao convívio daquelas pessoas que eles tinham afinidade, seja através da palavra oral, quando é uma mediunidade de psicofonia, ou seja através da palavra escrita, quando é uma psicografia. Então, a mediunidade funciona como uma escola de bênção superior, porque através do intercâmbio que vai ser feito ali pelo médium, você vai medicar o espírito dos 2 lados da vida, estimulando eles e provando para eles que a vida continua após a morte. Talvez por isso gere muitas críticas no mundo material e no mundo espiritual, porque várias entidades perversas, vários irmãos desequilibrados, não querem que a mediunidade seja utilizada
dessa forma superior de alento, de reencontro. Ao contrário, né? Eles querem que fique oculto o modo como eles influenciam a gente. Porque quanto mais o homem ignorar, quanto mais o homem não acreditar, quanto mais o homem disser que é mentira, que os espíritos se comunicam com a gente, mais eles exercem influência sobre nós tranquilamente. Porque eles constroem as tramas deles, os coluns do mundo espiritual, eles mobilizam os encarnados, eles criam as situações materiais para que nós caiamos em erro. E quanto menos nós conhecermos isso, menos preparados estaremos. E não poderemos nos evadir desse tipo de influenciação. Então eles combatem sistematicamente a mediunidade, né, usando as suspeitas costumais, que olha, tem muita fraude, então isso também é fraude. Desmoralizando, dizendo, olha, viu, o médium tal, ele comete erros. Ou fazendo uma indiferença do tipo, isso não tem importância, isso é mera brincadeira. Eles ficam tentando reconstruir através da narrativa isso. E aí vários companheiros encarnados, inspirados por essas mentes perturbadoras, por essas mentes ociosas, por essas mentes vingativas que desejam, de fato, descaracterizar a mediunidade para ignorar o intercâmbio que existe, acabam cedendo a essas influenciações, inclusive alguns na própria doutrina espírita, no próprio espiritismo, que acabam investindo contra a reunião mediúnica, dizendo que tem muito animismo, muita influência do médium, dizendo que tem muitos exageros, dizendo que nós não precisamos mais de reunião mediúnica, porque a doutrina já foi codificada. Ficam reduzindo o campo de atuação da reunião mediúnica, que é um remédio que não é nosso. É um remédio para os nossos irmãos desencarnados e para os seus familiares encarnados. Toda a doutrina espírita, Manuel chama atenção, foi construída sob o pilar da mediunidade. Allan Kardec, ele codifica, ele reúne as respostas às suas perguntas dadas pelos espíritos de vários lugares do mundo. Mas as mensagens são dos espíritos. A nossa doutrina, ela é o consolador prometido de Jesus, que não seria uma pessoa porque ficaria com a gente a vida toda, porque ela de fato são lições de uma série de espíritos que vêm trazer para a gente as suas percepções da realidade espiritual. E Kardec, no seu trabalho exímio de codificador, de sistematizador, ele identifica, ele exclui, ele organiza, ele vai mostrando ali a doutrina dos espíritos. Então nunca a mediunidade vai ser ultrapassada, porque o próprio Kardec chamou a atenção para a gente que as manifestações continuariam e que elas iriam trazer informações novas e que se elas trouxessem informações novas, diferentes das que estavam ali, mas que dentro de uma racionalidade pudessem ser justificadas, que dentro dessa moralidade cristã que a doutrina espírita segue, essa filosofia de Cristo, elas pudessem ser sustentadas, nós deveríamos aceitá-las. Então, a mediunidade é um instrumento importante, esclarecedor e confortador, que nesse momento nós vamos ver vai ser utilizado com esses jovens também, para poder facilitar. Bem, os espíritos que estavam, então, recém-libertados, estavam permanecendo em calma pelo auxílio da equipe, né? E a irmã Ruth estava deslocada no mundo material, né? Ela deixa o netinho dela, né, o Vitor, e ela vai para o mundo material para tentar acalmar os familiares. E durante o sono já tinha sido marcado que quando os familiares desdobrassem do corpo, ia ser feito um encontro no mundo espiritual para também acalmar eles. Bem, a importância da mediunidade é tal mister que vários momentos do Evangelho Jesus narra isso para a gente. Aqui Manuel Flamengo de Miranda destaca, né, que no Tabor, né, o mestre, quando estava acompanhado dos discípulos, ele realizou uma importante sessão mediúnica porque ele se transfigurou e aparecem materializados Moisés e Elias. Isso está no Evangelho, né? O que mostra claramente ali a reunião mediúnica. Da mesma forma, né, lá em Lucas, no capítulo 19, versículo 40, Jesus, quando está conversando sobre a questão da difusão das suas palavras, ele fala que se estes se calarem, as pedras falarão. Ou seja, mesmo que houvesse, como houve, perseguição aos cristãos, perseguição às mensagens trazidas pelos apóstolos, nós teríamos sempre as manifestações espirituais. Nós teríamos sempre as manifestações dos espíritos trazendo as respostas. E o próprio problema da obsessão também, em vários momentos do Evangelho, Manuel chama atenção, está presente. Quando Jesus afasta
dos endemoniados, os maus espíritos, inclusive lançando eles aos porcos apenas com a sua envergadura moral, apenas falando saia-te, e eles saem. Então nós temos inúmeras hipóteses que são verificáveis no Evangelho de Jesus, que mostram para a gente as reuniões mediúnicas, que mostram a mediunidade, que mostram de fato esses fenômenos físicos que Jesus realizou e que só confirmam e atestam que a mediunidade não é um fenômeno exclusivo do Espiritismo e que na realidade ela está presente em todos os tempos, em todas as religiões, com vários irmãos que dão manifestação a espíritos superiores, ainda que eles deem outro nome para isso, né? E vários irmãos que também apresentam sinais de obsessão, os que são chamados de endemoniados, os que são chamados de subjugados, e que mostram também essa relação, esse intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo material. Nós vamos ver que a reunião mediúnica vai ser realizada em momento posterior para auxiliar e mostrar como é um instrumento salutar de conforto puxifico. No capítulo 17, então, apontamentos necessários, nós temos a narrativa do Manuel Filomeno de Miranda, que era o último dia de carnaval, e aí tínhamos ali todos os excessos que as pessoas estavam preocupadas que não poderiam mais vivenciar aquela ilusão, então elas tendiam no último dia a ter todo o gozo que elas não tinham antes, né? Então parava no ar uma psicosfera extremamente tóxica de alucinação, onde via-se muito claro que as criaturas esqueciam seus escrúpulos, o seu pudor, né? Que todas elas estavam mostrando uma linha muito comum de alienação, de desequilíbrio. Grupos de trabalhadores espirituais tentavam fazer assistência, mas claro, nem sempre eles conseguiam, porque dependiam da vontade do encarnado em ser auxiliado, né? Do real interesse nele em mudar o seu padrão vibratório. E aí no Manuel Filomeno de Miranda, ali na entrada do posto espiritual instalado na praça, na área central do Rio de Janeiro, ele encontra o Genésio Duarte, que era o trabalhador responsável pelo setor de entrada. E tem uma parte do livro que o Manuel Filomeno de Miranda mostra não só a importância do setor de entrada do hospital espiritual, porque é ali que tem que estar apto a receber os irmãos que precisam de auxílio, mas também não deixar entrar os irmãos desequilibrados que não querem auxílio, mas querem turbar os trabalhos realizados no bem. E ele conta também a história do Genésio Duarte, uma longa trajetória de um espírito que se dedicou ao bem no mundo material e que quando desencarna, ele prossegue nesse trabalho, né? Ele tem na última encarnação um reencontro com o bem e esse reencontro permanece ali naquele trabalho. E aí o Genésio convida ele a participar de uma reunião mediúnica que vai acontecer numa casa que ele frequentava antes de desencarnar. Que ele já tinha falado com o Bezerra de Menezes, que entendeu que ia ser profícuo por Manuel Filomeno de Miranda participar, porque ele traía notícias para a gente disso. Era uma reunião de socorro aos desencarnados que era ocorrida dentro do carnaval e que funcionava como um importante intercâmbio para os irmãos que estavam em dificuldade desencarnados, mas também para os que ficavam aflitos pelas perdas dos familiares no período. E aí o capítulo se chama Apontamentos Necessários, porque Manuel Filomeno de Miranda vai fazer uma afirmação muito importante acerca sobre o modo como muitas das vezes alguns irmãos, apoiando-se em determinadas teses que a gente não encontra fundamento real na literatura espírita, entendem que durante o período de férias, ou seja, encerrado ali nas festividades de dezembro as atividades, que a casa espírita deveria ficar nos primeiros meses fechados, sob uma ideia de que deveria ser feito férias coletivas para que todos pudessem descansar. Quando na realidade Jesus sempre afirmou a primazia do trabalho como forma importante inclusive do nosso equilíbrio. Em especial quando ele fala: meu pai até hoje trabalha e eu também trabalho. Claro que Manuel Filomeno de Miranda não está recusando a importância e a necessidade do repouso para muitos companheiros que nós sabemos que conduzem a casa espírita de forma às vezes muito pesada porque não tem outros auxiliares para dividir os encargos. Só que se para esses irmãos é um momento de refazimento, né? Por outro lado, sempre vai haver irmãos que têm capacidade de manter
a casa funcionando. E devemos ter humildade para entender isso. Não orgulho de achar que a casa só pode funcionar com a gente, né? E ele chama a atenção, então, que tendo aqueles que não vão precisar desse refazimento e que podem prosseguir sustentando ao menos algumas atividades, a casa tem que estar sempre aberta para oferecer ajuda e esclarecimento, educação e conceitos doutrinários, ajudando na vivência da caridade. Em especial, ele destaca isso no Carnaval. Claro que, como está na imagem, durante o Carnaval nós temos um grande desequilíbrio e muitas das vezes esse desequilíbrio culmina com violência, culmina com manifestações materiais disso. Só que, igualmente, ele diz que não há justificativa para se fechar a casa espírita durante o Carnaval por causa dessas vibrações negativas, por causa dessa perturbação material que os irmãos podem causar, porque uma casa espírita, ela é sempre sustentada, ela é sempre auxiliada na realização que ela faz dos dois lados da vida. Então a espiritualidade não está fazendo só barreiras espirituais para impedir o ingresso dos desencarnados desequilibrados que pretendem atacar os trabalhos, mas ela igualmente também faz a proteção material, auxiliando os encarnados contra tentativas que possam ser feitas por outros encarnados. Então, claro que os dirigentes da casa espírita têm a responsabilidade de tomar providências, fazendo uma vigilância, né? Impedindo a intromissão de desordeiros, de doentes, né? Fazendo de alguma forma o controle também do acesso. Mas se acautelar em exagero do mal, ele diz, é duvidar da ação do bem. E a gente não pode duvidar que o bem sempre predomina sobre o mal. E nesse dia onde é maior os casos de infortúnio, de insucesso, de sofrimento, é que a casa tem que estar aberta para garantir caridade e para poder socorro. Então, o que nós encarnados temos que fazer, que o Manuel Flamejanda chama atenção, é fazer um maior reforço às energias salutares, aumentarmos as preces, reforçarmos a importância do estudo no período, mas casa aberta sempre para socorrer os nossos irmãos que precisam. E depois desses apontamentos necessários que eles fazem, eles se dirigem no horário marcado para o núcleo espiritual que era próximo ali ao posto e que representava naquele momento um subnúcleo, um subsetor daquele acampamento central. Então, além de ter sido formado aquele hospital temporário ali para atendimento de socorro, eles foram criando vários subpostos, como está desde o início do livro, né, ao longo da região para fazer atendimento. Aquela casa espírita era um dos subpostos que estava atendendo. Na entrada já tinha 2 espíritos guardiões que estavam saudando eles que estavam chegando e fazendo a vigilância e defesa da casa para que tudo transcorresse em paz. Então, como falado, não há por que fechar a casa, porque como está na imagem, a espiritualidade superior vai estar sempre atuando para proteger o ambiente de qualquer desequilíbrio. E eles entraram na sala mediúnica, que era uma sala simples, onde só tinha mesas e cadeiras, como deve ser, nada que desvie a atenção, não há necessidade de iluminação especial, nada específico. O trabalho ali já começa a ser organizado pela espiritualidade superior com pelo menos 40 horas de antecedência, ele relata, porque essa espiritualidade superior ela já vai trazendo os participantes desencarnados de onde eles estiverem ali, para fazer psiquicamente a sincronia deles com o médium. Às vezes essa sincronia não começa nem nas 40 horas. Vários médiuns relatam, né, a gente que vivencia a mediunidade sabe disso, que às vezes antes da mediunidade ocorrer, a reunião mediúnica ocorrer, às vezes uma semana antes o médium já está apresentando ou uma irritação, ou um mal-estar, uma sensação assim que ele não consegue encontrar uma razão na sua rotina para estar vivenciando. Ele já está tendo uma aproximação perispiritual. A ligação do desencarnado com o encarnado para a mediunidade não ocorre no momento da reunião. É feito todo um processo, porque é preciso uma afinidade, uma sincronia entre os seus fluidos para que a comunicação ocorra. Muitos dos que estavam ali, inclusive naquela sala, que foram trazidos para a reunião, eles iriam continuar naquela sala até serem transferidos para outros locais. Por isso que é importante também, se possível, né, reservar a sala da reunião mediúnica como uma sala apartada, uma sala que tenha pelo menos um trânsito menor, né, que como nós vimos, temos aí irmãos chegando, pelo menos com 40 horas de antecedência, irmãos permanecendo ali durante um tempo.
E Manuel Filomeno de Miranda, ele registra a presença de dois jovens que estavam ali recém-desencarnados. Um tinha morrido num acidente de carro, outro de moto, né? Algo muito comum nesse período. E um cavaleiro também que estava ansioso, um senhor que tinha desencarnado por doença, que estava ansioso. E eles estavam ansiosos porque eles sabiam que iam falar com as famílias que estavam ali. Então, no plano espiritual, estavam eles ansiosos para dar notícia à família, e no plano material, estavam os encarnados também, angustiados por poder ter um relato dos irmãos que já partiram. E aí, sentindo a presença ali daqueles afetos, eles começavam a chorar e começavam a lembrar da vida deles, né? E aí, conforme eles pensavam, lembra? Pensamento é energia. O pensamento, ele imanta fluido cósmico universal, produzindo transformações nele. Quando nós falamos em psicosfera, entendam como uma psicoesfera, né? Como de fato uma esfera fluídica formada pelos nossos pensamentos. Então, nossos pensamentos eles projetam na realidade do mundo maior, modelando esse grande fluido cósmico universal, essa grande gelatina que está presente em todo o universo e que nós utilizamos como meio não só de transformação da matéria, mas de transmissão de pensamento. Então, conforme eles pensam, eles de forma idioplasmática, eles começam a plasmar aqueles pensamentos em formas visíveis, formas que o próprio Manuel Filomeno de Miranda via as cenas retratando ali, passando ali. Ele explica então essa morte dos jovens pelo acidente e do senhor pelo desgaste natural do corpo, né? E também reforça o fato de que a família, pensando na morte, estava gerando esse certo estado de angústia neles, porque conforme a família lembrava de como eles morreram, eles eram obrigados a lembrar também, né? Eles acabam recebendo essa transmissão de pensamento. E eles não queriam pensar no desencarne. Então estava gerando um certo desequilíbrio. Então o intercâmbio seria importante ali porque acalmaria aqueles que ficariam, porque eles receberiam notícias confortadoras dos que já partiram, e tranquilizaria os que já partiram, porque a família pararia de vibrar na morte deles. Eles poderiam passar por essa perturbação que é natural com o desencarne com mais certa tranquilidade. E aí poderiam morrer de novo. E aí, quando ele fala morrer de novo, né, o Bezerra de Menezes, o Manuel Filomeno de Miranda fala, mas como eles vão morrer de novo? Como eles vão remorrer se eles já estão mortos, né? E aí Bezerra explica, como sempre, de forma gentil, né, que na realidade a morte do corpo não desobriga o espírito de permanecer atado ao mesmo, né, já que ele vai vencer um período de perturbação. Já que, como nós vimos, o rompimento, né, do cordão de prata, né, o desenlace que gera a morte e que separa o espírito na realidade do seu encarne, não significa um desligamento célula a célula, né? Então, uma coisa é desligar-se, outra coisa é morrer. Então, muitas das vezes ele morre, mas ainda fica ligado. E ainda que ele não tenha uma ligação plena ou total com o corpo físico, ele vivencia um período de perturbação. Então, as impressões que o espírito sofre da matéria, elas demoram muito tempo ainda para se desenlaçar, dependendo do seu estado espiritual ou dependendo do tipo de morte que ele teve. E aí, nas mortes mais violentas, então, ele fica aturdindo entre duas situações vibratórias, né? Ele morreu, mas não se desligou do corpo. Então, ele fica transitando pelas duas faixas, né? Ele acaba ainda estando vinculados aos fluidos vitais que vão diluir, mas enquanto não dilui, mantém ele preso nas duas faixas vibratórias. Está lá no Livro dos Espíritos, né? O fluido vital, que é o que vitaliza o corpo, é o que mantém também a ligação do espírito com o corpo. Ora, se há o desencarne quando o corpo naturalmente morre, é porque esgotados de fluidos vitais, fluidos que dão vitalidade a esse corpo, o corpo não consegue mais manter o espírito. Então, no caso de mortes violentas e não programadas, mortes em que o espírito iria desencarnar depois de algum tempo e não naquele momento, ele ainda tem um corpo saturado de fluidos vitais. E isso faz com que a aderência do corpo espiritual ao corpo físico seja maior, e uma dificuldade maior do seu desenlace. Quando ao contrário, quando acontece como o senhor que nós vimos aí, ele teve uma morte natural, com desgaste natural orgânico do corpo, é porque naturalmente foi se esvaziando o fluido vital, e esse esvaziamento do fluido vital natural vai tornando esses laços mais frouxos entre o corpo espiritual e o corpo físico, facilitando o desencarne.
Então, como no caso dos rapazes, eles tiveram uma morte violenta, ainda estavam saturados de muito fluidos, né? Ainda tinha uma afinidade muito forte com o corpo, porque os seus laços de vinculação ao corpo não foram plenamente rompidos, porque de fato não houve um desligamento total célula a célula. Conforme eles terminassem o atendimento dos familiares e confortassem os familiares, ia se romper um dos elos que estavam prendendo eles, que é essa afinidade mental, que também atrapalha esse momento. E aí permitiriam eles repousar de forma mais demorada, onde eles iam utilizar a técnica da sonoterapia também para ajudar eles a passar por esse período. Ora, se o espírito está sofrendo com a perturbação, se ele ainda está sentindo as constrições dos laços físicos com ele, aplica-se a terapia do sono para que ele possa, descansando, não permanecer naquele período sentindo todas essas repercussões e ter uma transição um pouco melhor de acordo com o seu merecimento. Então inicia-se a reunião, né, e após uma leitura e um estudo das obras de Kardec, né, o orientador, né, o espírito responsável pelo trabalho da mediunidade no campo espiritual, então nós temos um dirigente no campo material, mas nós temos também um dirigente no campo espiritual. Ele dá uma instrução psicofônica utilizando um médio adestrado, que vamos ver daqui a pouco, né, um médio que ali ele estava muito bem preparado para isso, para ajudar no intercâmbio espiritual e poder dar a transmissão da mensagem do dirigente espiritual. E aí depois se iniciam as comunicações dos irmãos, né? Manuel Floriano observa que tanto os médios quanto os doutrinadores iam irradiando uma luz que mudava na cor e no tom, que dependia da sintonia com as entidades que eles estavam vinculados. Então na imagem nós tivemos aí um médio vinculado com o irmão sofredor e vemos o dialogador vinculado com um irmão da espiritualidade maior. Ele estava irradiando essas luzes pelas presenças deles, ou seja, a psicosfera deles estava manifestando as ligações relativas que eles estavam fazendo. E aí o mentor estava supervisionando ali a tarefa, o mentor espiritual do trabalho, e estava encaminhando aqueles que tinham mais dificuldade de se comunicar, né? Aqueles que não iam conseguir efetivamente se comunicar pela psicofonia ou pela psicografia, né? Para aqueles que fossem sensitivos, para aqueles que fossem mais receptivos. Então estava fazendo uma imantação magnética e fluídica. Então, para todos nós que trabalhamos na reunião mediúnica, isso é importante também. Nem todo médium tem que dar passividade, nem todo médium vai fazer psicofonia ou psicografia. Às vezes o médium vai ficar lá parado, quietinho, mas ele está trabalhando, né? Ele não está dormindo. Ele está ali de forma receptiva, recebendo os irmãos que não têm condição de dar manifestações. Às vezes irmãos com perispírito extremamente desorganizado pelo tipo de morte violenta que tiveram, suicídios, assassinatos, né? Mortes por desastres naturais. E aí o contato dele com o médium vai ajudar a reequilibrar o perispírito dele. E é isso. Naquela reunião, a contribuição foi essa. Às vezes, ele está tão desequilibrado emocionalmente que só o contato com o médium sensitivo que está equilibrado vai lhe fazer que acalme. Porque ele vai receber aquele fluido, porque a comunicação mediúnica também é uma comunicação fluídica. Então ele vai receber aquele fluídico salutar do médium. Os dialogadores naquela reunião, que era uma reunião séria, Manuel Flamigiana fala, estavam utilizando a terapia da bondade, com palavras calmas, transmitindo fluidicamente e imantando eles com a palavra também, com vibrações de amor, de renovação. Como nós já conversamos, o diálogo tem que ser para os nossos irmãos sofredores, não impondo culpa ou não entrando em debates teóricos, intelectuais, mas reconfortando, trazendo uma mensagem de amor, despertando eles para a realidade espiritual. Porque nem todos que estão mortos estão despertos para a realidade espiritual. Algumas entidades mais rebeldes que estavam ali tentando perturbar o trabalho, a espiritualidade também estava conseguindo bloquear eles, estavam hipnotizando eles, né? E fazendo com que eles fossem auxiliados da forma que eles pudessem ser auxiliados. Como eu falei, o dialogador, ele transmite pela fala dele, todos nós transmitimos, né? A paz ou agitação de acordo com o nosso padrão vibratório. Então, o dialogador, como estava equilibrado, a palavra dele estava induzindo hipnoticamente
os irmãos desencarnados, e como os nossos fluidos são mais próximos deles do que os fluidos da espiritualidade, é muito mais fácil eles afinarem com nossos fluidos do que afinarem com o fluido de Bezerra de Menezes, porque nós temos desequilíbrios muito próximos, né? Eles acabavam, o doutrinador com essa indução hipnótica, né? Ele acabava emanando energias salutares para ele e atingindo eles com esse teu vibratório muito melhor. E essa hipnose, com essa energia do bem que era feita pelo gelador, com essa mensagem de amor e carinho, iam fazendo com que eles entrassem num sono reparador. Então, imediatamente eles eram acomodados ali em leitos espirituais que estavam na sala, e eles iam ficar ali até que eles fossem encaminhados de fato para um lugar adequado, para um hospital espiritual, para uma colônia espiritual, onde o atendimento deles fosse realizado de forma mais longa. Porque, como falado, né, os postos espirituais, os hospitais espirituais, são atendimentos transitórios que não entram de forma nenhuma em conflito com o que Kardec falou, que o espírito se prepara na erraticidade em mundos transitórios. Entenda-se que para esse espírito ser levado para um mundo transitório, aonde ele vai poder se preparar para a reencarnação, é necessário que ele esteja em mínima condição para isso. Então não desencarnou e vai para o mundo transitório. Alguns irmãos que fazem crítica às obras do André Luiz, ignorando que a Ivone Pereira, ignorando que o Divaldo Pereira Franco igualmente fazem as mesmas referências, ou seja, médiuns que psicografam textos diferentes, trazendo as mesmas notícias, e médiuns de uma envergadura que é muito clara da mediunidade deles, nenhum deles está sendo contrário à doutrina espírita ao que está escrito, de fato, nas obras do Pentateuco. O que eles estão fazendo é aprofundar e mostrar que o que é racional, como o próprio Kardec gostaria que fizéssemos. Para o espírito estar preparado para a reencarnação no mundo transitório, ele primeiramente precisa estar preparado. Ele precisa, como eu falei, apesar de morto, entender que está numa realidade espiritual. Então ele vai sofrer os primeiros atendimentos, onde ele possa fazer o seu desligamento do corpo físico, onde ele possa entender a realidade espiritual, aqui nesse plano espiritual próximo da crosta. Não tem como ele ser transferido imediatamente de um planeta de provas e expiações como a Terra, enviado para o mundo transitório, assim que desencarna. Nosso perispírito é denso, é formado ainda de fluidos do próprio planeta, isso está na doutrina espírita. Então ele vai ser encaminhado dentro dos planos espirituais da própria Terra para locais onde ele possa sofrer atendimentos iniciais, depois atendimentos finais, exatamente como fazemos com o paciente na Terra. O paciente às vezes vai num hospital ter um atendimento de emergência, depois que ele vai ser encaminhado para um atendimento clínico, numa clínica especializada no momento que ele estiver preparado. Da mesma coisa ali ocorresse com os rapazes. E aí, nesse momento, ele começa a observar que o médio Jonas, que é aquele médico que eu falei que nós conversaríamos, como era um médico que já tinha um grau de desenvolvimento da mediunidade melhor, estava bem afinado com a espiritualidade superior, ele estava desdobrado, mas com desdobramento lúcido. Ele estava ali fora do corpo, não fora, né? Pensa um desdobramento com um afastamento, né? Um afastamento até próximo. Ele estava no afastamento ali do corpo, em um transe profundo, o corpo dele estava sendo manipulado pelos mensageiros superiores, ou seja, o grau de mediunidade dele permitia que houvesse um processo de interação mediúnico maior. Né? Todo processo mediúnico vai envolver um desdobramento, né? Vai haver um ligeiro afastamento do espírito do médium para uma ligeira aproximação do espírito de fato do desencarnado que vai se manifestar. Mas esse processo de afastamento, de aproximação, varia de acordo com não só as afinidades do médium com o espírito, mas igualmente questões fluídicas relativas à própria mediunidade e ao próprio desenvolvimento moral daquele médium. E no caso do Jonas, como ele tinha os fatores de qualidade da sua mediunidade, ele estava desdobrado de forma lúcida, compreendendo o que estava acontecendo, enquanto de fato o seu mentor se manifestava. E aí vai começar a psicografia. Eu trago uma imagem aqui para a gente relembrar o que Kardec ensina lá no Livro dos Médiuns, né? Que a psicografia pode ocorrer através de 3 tipos. A psicografia intuitiva, que é quanto à ligação, que já é sempre mente a mente, nunca esqueçam disso. Embora haja um desdobramento do
médium e uma aproximação do espírito que vai se manifestar. Essa ligação é mente a mente, porque espírito é o princípio inteligente, então a maior irradiação que o espírito faz no corpo é sempre na mente. Por isso que a mente é o nosso centro de comando motor, é a mente que comanda o corpo todo, que é onde o espírito está. Então, na mediunidade intuitiva, nessa ligação mente a mente, a manifestação que o espírito vai fazer no médium é na sua mente. Então, ele vai passar as informações para o médium na sua mente e o médium vai escrever. Por isso que é médium intuitivo. Ele vai escrever com as suas palavras aquilo que o espírito está lhe falando na sua mente. Já no médium mecânico, ele vai estar ali na mente do médium, influenciando esse espírito, só que ele vai isolar totalmente o cérebro do médium. Ele vai fazer com que, na realidade, o cérebro do médium manifeste só ele. E aí, ele fazendo isso, ele vai isolar e vai controlar o centro de comando, o motor. Ele vai controlar a mente do médium, controlando, portanto, a sua mão, via controle da mente. Então, controlando o cérebro nos centros motores, ele controla a mão do médium. Então, o médium mecânico não é um médium em que o espírito segura a mão dele, né? Não, é um médium em que o espírito controla o centro-comando de movimentação da mão na mente do médium, como todos nós, que se agora abrirmos e fecharmos a mão, estamos abrindo a comando da mente, não a comando do braço. O braço reage ao comando neural. É isso que o médium mecânico faz. E o semimecânico é quando tem esse isolamento parcial do cérebro do médium, onde ele de fato influencia tanto com o pensamento quanto influencia em alguma medida ainda ali com essa manifestação mecânica através do controle mental dos centros motores, né? Começa-se a manifestação com o jovem que foi acidentado na moto, que ele ainda estava com uma carga vibratória enfermiça, de doença muito forte, né? Ele estava num estado psíquico muito forte. Inclusive, o Manuel Fernando descobre que ele tinha sido acabado de ser informado pela tia desencarnada que ele estava morto, antes da reunião. Então, assim, ele foi informado na reunião que estava morto porque ele precisa da notícia da morte para a família, porque se der a notícia da morte para a família acalma e reduz o estado de agravamento do seu desequilíbrio, da sua perturbação. Mas ele ainda estava muito desequilibrado, ainda estava num estado psíquico deplorável, porque foi uma morte violenta e ele acabou de receber a notícia que tinha desencarnado. Então ele não estava conseguindo conciliar a perturbação dele a ponto de se harmonizar para escrever a carta. Porque pensa, a gente consegue fazer alguma coisa quando está muito desequilibrado? Às vezes a mão até não treme, né? Então imagina a mente dele naquela situação. Então, o diretor, o dirigente do trabalho, ele aplica recursos calmantes, né? Ele aplica uma transferência fluídica para acalmar ele, né? E ele sobrepõe o braço dele ao braço do médium em sincronia. Essa sobreposição aqui, entendam, na minha interpretação, que me parece que é mais condizente com a doutrina, é que é simbólica. É para aquele espírito entender que ele estava usando a mão, ou seja, fazer que na mente dele ele mentalizasse utilizar a mão. Porque se na mente dele ele mentalizar que vai utilizar a mão do médium, ele vai se ligar com os centros motores do médium no cérebro dele para poder fazer a mão mexer. Então, como aquele irmão não tinha esse conhecimento todo, nem todos conhecem a realidade espiritual, ele precisava ver fisicamente que estava mexendo na mão para que ele mentalmente pense, estou mexendo na mão. E aí, de fato, acione os centros de comando motor no cérebro do irmão para mexer a mão. E aí ele ficava, obviamente, controlando os centros motores do médium para poder transmitir a mensagem. A carta começa, obviamente, com uma certa dificuldade pela razão do desequilíbrio dele. Mas à medida que aqueles fluidos que foram aplicados vão acalmando ele, e ele consegue se concentrar, o mentor participava ali do trabalho, conseguindo filtrar os pensamentos e os desejos que ele estava mandando para o médium. E o médium captava melhor aquilo que precisava ser captado. Às vezes, quando ele ficava muito emotivo, porque ele estava morrendo e falando com os amores, imagina, gente, natural isso, né? O dirigente do trabalho, ele controlava essa emanação dos pensamentos dele, a recepção pelo médium, fazendo com que fosse escrito apenas aquilo que fosse essencial. E tentando todo o tempo instigar ele
a trazer dados familiares, datas significativas, para que a família nesse plano aceitasse que era ele que estava se comunicando, entendesse que era ele que de fato estava se manifestando, né? E aí o momento da assinatura é o momento mais culminante, que é o momento em que, para aquele que não crê, para aquele que duvida, você precisa atestar que é a pessoa. Então, nesse momento, o instrutor, ele consegue mentalmente, né, se ligar mais forte ao médium, para conduzir que a expressão final, né, para que de fato aí nesse momento é uma mediunidade mecânica, entendo que a mecânica, a semimecânica e a sensitiva podem ser fases de uma mesma reunião mediúnica, de uma mesma manifestação mediúnica, e naquele momento se a Seronha toma senhorio dessa questão, né, e consegue controlar o centro comando do médium para que o médium de fato, né, movimente a mão exatamente igual ao desencarnado movimentaria para a assinatura sair exatamente igual. No caso do outro jovem acidentado, o médium, como era o intermediário mais habilitado, tinha uma mediunidade mais desenvolvida, ele escrevia com mais independência mental, leia-se. Era uma psicografia sensitiva. Então, na verdade, o rapaz se ligava mente a mente falando o que queria escrever, mas não controlava o centro de comando motor dele. Era o próprio médium que movimentava a mão e ia escrevendo o que ele falava com a sua linguagem, né? Porque lembra, ele está transmitindo o pensamento. Como ele vai escrever ou não, é como se nós estivéssemos numa aula assistindo o professor falando e escrevendo. Nós vamos escrever o que o professor falou, mas com as nossas palavras, né? E por que que nesse caso foi isso? Porque o rapaz estava com uma situação de perturbação também muito grande e poderia trabalhar a aparelhagem psíquica do médium. Porque a mediunidade é uma aptidão física e não espiritual. Então, na realidade, o corpo do médium vem com a aptidão preparada para que se exerça a mediunidade. Então, é uma aparelhagem, tanto do ponto de vista física quanto psíquica, muito mais sensível, muito mais delicada, muito mais preparada para a conexão com os desencarnados. Então, uma conexão de um espírito muito desequilibrado para aquele médium poderia gerar vários danos para ele, inclusive a recepção dos fluidos que ele estava fazendo. Então, como Jonas, ele já estava, lembra que ele desdobrou e estava desperto, né? Como ele já tinha uma facilidade melhor para comandar o corpo, então depois que ele dá aquela mensagem através da psicofonia do dirigente espiritual, ele volta para essa psicografia sensitiva, onde ele só recebe os pensamentos do irmão, mas não tem um controle tão amplo da sua mente como nós vimos, né? E aí, claro que no instante da assinatura, ele foi estimulado a firmar o documento. Aí, de novo, a gente tem uma transformação para uma psicografia de fato mecânica, para que ele de fato consiga fazer a caligrafia do irmão, e o irmão possa assinar aquela carta para a família reconhecer que era ele. Por fim, o senhor que foi atendido aqui era um senhor que já tinha uma enfermidade de longo tempo, que foi fazendo com que o seu fluido vital fosse esgotando e também as suas próprias manifestações mais densas, né? Suas energias mais grosseiras. Então ele tinha uma densidade vibratória menor, então ficou muito mais fácil a comunicação ser realizada naquele caso. Embora, obviamente, ele ainda enfrentasse as mesmas dificuldades e desequilíbrios dos outros irmãos, né? Mas o que é interessante notar é que conforme tinha a manifestação de cada um dos irmãos, né, as orientações que eram dadas ali naquelas comunicações psicofônicas por aqueles irmãos sofredores, né, alcançavam também outros irmãos que estavam na sala que não iam se manifestar. Então, muito comum numa reunião mediúnica, nem todos os espíritos que estão na sala vão ser aqueles que vão se manifestar perante os médios. Muitos estão ali só para ouvir, porque o que vai ser falado, né, o que o dialogador vai conversar com ele, né, as notícias que o próprio irmão desequilibrado vai fazer, já ajuda eles, já permite eles serem sintonizados. Então, muitas das vezes o dialogador fala para um, mas ele está dialogando para vários que estão ali na sala, né? E ali também tinha muitos perseguidores, muitos obsessores dos que estavam na sala, dos familiares, dos médios, dos doutrinadores, que também eram atendidos, sem que eles soubessem. Então, numa reunião mediúnica, nem sempre é atendida a pessoa que
está marcada para ser atendida. Na idade, outras pessoas que estão no local podem ser atendidas. Os trabalhos foram encerrados, os familiares saíram de forma mais reconfortadas e, portanto, com um padrão vibratório diferente, o que permitiu os espíritos ali sofredores adormecerem, encontrarem a sonoterapia como forma de atendimento, e aí depois eles seriam preparados para outros lugares, para, como diz o nosso querido Bezerra de Menezes, remorrer. Essa aula de hoje talvez seja a mais importante do capítulo, porque nós já vimos em cada capítulo 3 pontos importantes, né? A necessidade de funcionamento e proteção plena da casa espírita e, em especial, durante o carnaval. Vimos nesse capítulo a dinâmica de uma reunião mediúnica de dialogação e de socorro aos desencarnados. E no capítulo 19, Convite ao Otimismo, vamos discutir um pouco a questão dos planos espirituais. Como já falados, um mundo espiritual, seja um mundo primitivo, de provas e expiações, seja um mundo celeste, né? Todo mundo é como se fosse uma casa. Uma casa tem vários cômodos, né? Você não constrói uma casa sem colocar móveis ou cômodos nela. Então, a existência de um mundo espiritual não impede a existência de construções espirituais. Não impede a existência, obviamente, de faixas vibratórias. No mundo como o nosso, que é um mundo de provas e expiações, onde nós temos preponderantemente espíritos encarnados com maior grau de dívidas, né, com maior comprometimento espiritual, eu falei predominantemente, porque também está na codificação que no mundo não encarna só os espíritos necessariamente do padrão vibratório, porque é a diferença que nos ajuda a evoluir. Então, no planeta Terra, nós vamos ter espíritos mais atrasados, alguns um pouco mais adiantados, e esse contato de uns com os outros é que vai fazer o progresso. Uns para esclarecer e outros para serem esclarecidos. Ou, no final das contas, todos nós esclarecemos naquilo que sabemos e somos esclarecidos naquilo que não aprendemos. Então, dentro do planeta Terra, assim como de outros planetas ainda que não estejam no estado evolutivo maior, nós vamos ter o que a gente chama de planos espirituais. O que eu quero dizer com planos espirituais? Seriam os cômodos numa casa, né? Seriam a divisão em planos da vida de acordo com a faixa vibratória. Se isso fica bem claro no livro dos espíritos, que os espíritos se associam por afinidade, e a afinidade conduz eles aos locais onde eles precisam vivenciar, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, é óbvio que todos os moradores da Terra não estão no mesmo padrão vibratório, sejam os encarnados ou os desencarnados. Então todos nós temos uma economia mental ou uma economia psíquica diferente. E essa economia mental ou essa economia psíquica diferente vincula a gente a planos espirituais diferentes. Por isso que quando nós formos dormir, cada um de nós vai para um lugar na espiritualidade, de acordo com as nossas tendências, inclinações e vontades. Então entender a divisão da crosta terrestre como está na imagem, como se a gente cortasse o planeta Terra pela metade, como uma cebola, e visse a divisão dos planos espirituais, é entender que a gente está falando aqui das sintonias, ou das faixas de sintonia. Então, claro que a zona umbralina, que é uma zona de irmãos desequilibrados, irmãos que têm um perispírito tenso, não vai se situar fora do planeta Terra. Se são espíritos densos, espíritos que têm um perispírito mais grosseiro, que têm um comprometimento espiritual maior, claro que eles não vão conseguir sair do planeta Terra para outro planeta. Inclusive porque, como nós já conversamos, o nosso corpo espiritual é formado dos fluidos desse planeta. Então, se nós vamos reencarnar novamente nesse planeta, é bem provável que nós não vamos nos evadir dessa crosta terrestre. Vamos ficar por aqui, na preparação da encarnação. Isso a gente também vê na série No Mundo Maior, do André Luiz. Então, né, na sobrecosta, né, no que a espiritualidade da notícia te chamando de um abismo, é onde fica a parte mais inferior, né? Na parte mais densa do planeta Terra, é onde fica, de fato, os espíritos numa posição mais densa. E na crosta terrestre onde nós estamos, é onde nós podemos dizer que é um umbral dos encarnados. Mas por que umbral dos encarnados? Porque na nossa crosta terrestre, nós encarnados também estamos em desequilíbrio. Talvez não tanto quanto esse desequilíbrio dos nossos irmãos que estão nessa subcrosta umbralina, mais densa e mais pesada, mas estamos em uma situação de desequilíbrio que pode fazer com que a crosta represente um umbral para os encarnados, né? Pense em umbral aqui não como lugar de punição, mas local de expiação.
Pensem aqui que há um predomínio ainda de espíritos inferiores nos acompanhando em processos obsessivos. Então pensem ainda que a nossa crosta tem uma presença maior de desencarnados em desequilíbrio, vinculados a encarnados também em desequilíbrio. Então uma crosta umbralina para os encarnados, né? E claro, próximo, né, a essa crosta, assim, tirando os casos extremos das zonas umbralinas mais densas, onde aqueles irmãos em situação pior vão, a maior parte de nós, como vivencia algum tipo de desequilíbrio, vai ficar numa zona umbralina próxima também aqui da crosta, né? Que é onde a gente vai acabar desencarnando. E por que ela é próxima também? Porque a gente afina com os encarnados em desequilíbrio. Então é uma proximidade também fluídica, né? Dos desequilíbrios dos encarnados com desequilíbrios dos encarnados, né? E aí, acima disso, nós vamos dividindo nessa cebola, cortando ela, né? Um pouco mais alto na atmosfera, é onde a gente vai ter os fluidos um pouco melhor, porque vai estar um pouco mais afastado dessas zonas umbralinas. E é onde então vão começar a se situar os hospitais espirituais, que não são como esses postos de atendimento na nossa crosta, que é para atendimentos emergenciais, mas são hospitais espirituais que vão fazer um atendimento mais desenvolvido e precisam ter fluidos mais salutares. Então eles não ficam propriamente no umbral onde esses desencarnados estão, ou nessa zona umbralina onde nós encarnados transitamos. Mas eles ficam num umbral médio, né? Numa cidade, numa posição especial um pouco maior. E aí, subindo nisso, nós vamos tendo planos, né? Onde cada vez mais os fluidos vão ficando menos densos, e é onde a gente começa a ter desenvolvido as colônias espirituais, que aí são as colônias como o nosso lar, são as colônias que são criadas e colocadas aqui para, de fato, um atendimento e a convivência com mais organização. E acima, obviamente, dele vão ter outros planos astrais superiores ainda dentro do planeta Terra. Mas então o planeta Terra é um mundo de provas e expiações, mas tem alguns planos astrais superiores? Tem. Porque ele é um mundo de prova e expiação, porque na crosta terrestre se situam nós, ali, encarnados, e na proximidade desses encarnados que estão em processos de provação e de expiação. Então predomina essa zona umbralina como realidade do planeta. Mas não impede que nas zonas mais inferiores ainda tenhamos irmãos em situações piores, mas que nas zonas mais superiores, né, nos planos mais superiores ainda do planeta Terra, nós temos os espíritos que vão inclusive cuidar da governança ou cuidar do cuidado do nosso planeta. Então, o Manual Família de Onda vai chamar a atenção para a gente que em torno da Terra tem várias faixas vibratórias concêntricas, entendam, vários planos espirituais. Desde os mais condensados, próximos à crosta, aqueles mais densos, que os nossos fluidos são mais inferiores, até os mais sutis, que são aqueles nos pontos mais superiores do planeta Terra, que são, na atmosfera, os lugares mais altos, onde, inclusive, pela ausência da nossa manifestação por ali, permite que a espiritualidade superior trabalhe de forma melhor. Essas faixas vibratórias, esses planos espirituais, eles são vitalizados pelos espíritos que estão ali. Então, como falado, na crosta, como nós nos movimentamos em desequilíbrio, construímos uma zona umbralina para os encarnados. Próximo à crosta, conforme os nossos irmãos desencarnaram em desequilíbrio e assim permanecem, nós vamos ter ali de fato uma zona umbralina dos encarnados. E conforme nós vamos subindo nesse plano espiritual, né, para os pontos da atmosfera, onde tem menos influência de irmãos desequilibrados sintonizando com as suas ondas mentais, nós não vamos ter essas condensações perniciosas, mas vamos ter as cidades, as colônias espirituais, onde vão de fato ter um padrão vibratório um tanto melhor, né? Por um processo de sintonia que é natural, o espírito pensa, e quando ele pensa em sintonia com encarnados ou desencarnados, né, nós vamos vendo essa imantação fluídica ocorrendo em cada um desses planos da espiritualidade. Ou seja, nós vamos vendo os encarnados e os desencarnados, né, de acordo com seus valores morais, se imantando e se ligando, né? Então, a crosta terrestre acaba sendo, de fato, um local que atrai, né, esses espíritos em desequilíbrio pelo nosso espírito em desequilíbrio. Então ele chama a atenção que nós temos núcleos de dor e aflição mais primitivo, né? Nós temos verdadeiras zonas umbralinas densamente condensadas, com uma fluidificação muito pesada, nas áreas da crosta terrestre, em especial nas áreas metropolitanas, né? Onde nós vemos que o homem tende a atuar mais em desequilíbrio, ele tende, portanto, a atrair mais irmãos de desequilíbrio e formar zonas umbralinas ali.
Por que o Manuel Filomeno está explicando disso tudo? Porque centenas de milhões de seres, centenas de milhões, lembra que o número de desencarnados é sempre muito maior do que os desencarnados, vivem em um estado de erraticidade inferior, vivem em planos espirituais inferiores. E eles acabam sendo arrebanhados para lugares como cavernas, pântanos, ambientes onde de fato eles vão vivenciar, como a gente vê no nosso lar retratado, principalmente nos primeiros capítulos, né? O seu plano expurgatório ali, né? Então eles vão acabar sendo atraídos pelo seu desequilíbrio para essas zonas umbralinas que não ficam longe da crosta terrestre, como nós acabamos de falar, onde é um ambiente de absoluto desequilíbrio, onde são verdadeiras colônias de terror. Porque além deles estarem desequilibrados, nós vamos encontrar irmãos desequilibrados que estão vocados ao mal. Porque não pensem em desequilíbrio como inclinação ao mal. Está lá na escala espírita, nem todos os espíritos que são classificados inferiores, eles praticam se comprazem no mal. Alguns só têm a ausência do bem, alguns só têm um desequilíbrio muito forte. Então, se nós observarmos, temos irmãos que se comprazem no mal. Então, eles, nessas zonas umbralinas, eles acabam assumindo o controle deles. Eles acabam fazendo com que o ambiente seja um ambiente de crueldade. Eles acabam se considerando governadores dessas áreas e muitas das vezes dizem que estão ali para aplicar a justiça. Quando na realidade o que eles tentam fazer é lograr controle sobre os outros desencarnados. Então nós temos processos obsessivos de desencarnados com desencarnados também, em que eles tentam dominá-los para exercer sobre eles força, controlá-los e utilizá-los para suas más inclinações. Então nesses ambientes é muito comum eles planejarem os seus atentados. É nas zonas umbralinas onde esses espíritos superiores inferiores muitas das vezes, eles vão planejar causar sofrimentos aos irmãos, né? Utilizando outros irmãos ali em desequilíbrio. Nos bastidores da obsessão a gente fez isso muito claro, que o Teofrastos, que é o líder espiritual de uma dessas zonas umbralinas, é que vai ajudar ao Guilherme fazer o processo obsessivo da família Soares na obra e causar todos os danos que são feitos. Então, até para desmontar esse processo obsessivo, até para fazer o processo de obsessão, depois a gente vai estudar essa obra. Eles são obrigados a descerem até essa zona umbralina, encontrarem Teofrastos, que é aquele que está por trás dessa organização. E é exatamente isso aqui que a gente vê de fato, né? Esses irmãos que acabam estando os outros a isso. Só que eles não sabem que na realidade tudo serve a Deus. Porque na doutrina espírita nós vemos que não existe o diabo ou nenhuma manifestação de repúdio igualitário a Deus. Deus é soberano, né? E assim não poderia ser diferente. Kardec explica para a gente por várias razões, né? Então todos, até aqueles irmãos que estão em desequilíbrio, não sabem que só o fazem se o Pai o permitir. E só permite para aquele ao qual aquilo vai servir. Então os irmãos que estão na zona umbralina, nós mesmos nessa zona umbralina encarnada, vivenciamos as experiências que nós precisamos passar porque escolhemos passar. Porque quando nós nos reajustarmos, não passaremos por essas provas e expiações. Quando nos reajustarmos verdadeiramente em nossas ações, intenções e pensamentos, não vamos vivenciar essas situações que nós vivenciamos. Assim, os nossos irmãos nas zonas umbralinas, eles estão ali não como forma de punição, mas como forma de aprendizado. Sintonizaram com as forças inferiores da vida e encontram agora as consequências disso, sintonizando com essas partes. Então, por mais que esses irmãos achem que controlam essas zonas umbralinas, eles não controlam. A maior prova disso, e eu recordo também de novo Memórias de um Suicida da Ivone Pereira, é que quando a espiritualidade superior chega nesses locais com as suas redes espirituais para coletar os irmãos que estão em sofrimento e levar para socorro, eles não conseguem impedir a presença desses irmãos, que podem entrar com a frequência que eles querem e conseguem levar aqueles que realmente sintonizaram com a necessidade de auxílio. Então, existe uma legião de trabalhadores espirituais do bem que muitos sequer ele noticia precisariam estar encarnando na Terra, poderiam estar em planos superiores, mas optam por estar aqui na Terra, atuando dentro desses planos espirituais inferiores, para poder socorrer os irmãos que precisam. E é um trabalho fatigante,
porque são energias deletérias, são descargas violentas, são trabalhos complicados, né? Então, tanto os irmãos sofrem, quanto esses postos de socorro são realizados em ambientes assim. Então, as nossas casas espíritas na crosta terrestre, elas precisam de proteção psíquica, fluídica, né? Então, elas são protegidas, elas sofrem ambiente também de utilização de aparelhagens, de utilização de instrumentos para mudar o fluido, porque elas estão numa área onde concentra e existe uma energia deletéria muito forte. Por isso, quando a gente entra na casa espírita, a gente sente uma energia mais leve comparado com a energia da rua. Porque ali nós temos um ambiente onde os fluidos salutares estão sendo corridos, que é blindado fluidicamente. E aqui fora não, aqui fora nós temos essas energias deletérias, essas energias tão empestadas que já até descargas magnéticas violentas. Me lembro que quando o nosso lar foi para o cinema e saiu, algumas pessoas acharam exagerada a representação do nosso lar com raios, com descargas, mas quem lê o livro, quem acompanha as outras obras da doutrina, sabe que os fluidos desequilibrados vão promover descargas magnéticas violentas, porque os fluidos são fluidos magnéticos, né? É magnetismo. Há uma transformação do fluido perispiritual na sua feição magnética mais densa. E essa transformação densa magnética é qualquer experiência que qualquer físico conhece, né? O magnetismo promove descarga quando ele é em excesso. Então imagina uma quantidade excessiva de magnetismo na zona umbralina. Claro que vai gerar relâmpagos, raios, manifestações dessas violentas, né? E por que o Manuel Fernando explica isso tudo, né? Porque na última noite de carnaval, ele via que essa faixa magnética desequilibrada que a zona umbralina terrestre já tem, estava muito pior. Que essa faixa de vibração negativa estava numa espessura de quilômetros. Ele não está olhando do ponto de vista horizontal, ele está olhando do ponto de vista vertical. A faixa vibratória, que já é pesada, ficou mais pesada ainda por quilômetros. Por isso que quem é médium sabe o que eu estou falando. Nós costumamos sentir nos dias do carnaval a cidade muito mais densa, muito mais pesada, um ambiente muito mais sujo, né? Porque a emanação fluídica é muito maior. E ele ainda noticia que durante os trabalhos dele eles viajam, né, por várias áreas da crosta terrestre, através de vias de comunicação, né, estradas espirituais mesmo, onde a espiritualidade superior possa se locomover. Poxa, Emerson, mais precisa? Olha, nós para passarmos por uma floresta não precisamos fazer uma estrada? Imagina para um espírito com uma condição fluídica um pouco melhor passar por uma zona umbralina tão densa. Ele precisa também passar por vias, né? Vias de comunicação e usando veículos que, como nós já falamos, dependendo da distância, em razão da própria condição fluídica, o espírito não consegue levitar. E aí a grande concentração mental das pessoas que, nesse desequilíbrio do carnaval, ficava vibrando, né? Tornava a área das trevas ainda maior, né? Influenciava ainda maior essa psicosfera e gerava um intercâmbio, porque aí as mentes então desequilibradas eram mais atraídas e mantinham o desequilíbrio para manter esse ambiente de comércio mental, de comércio fluídico, né? Só que o livro tem esse capítulo com o nome de Convite ao Otimismo, porque o mentor Bezerra de Menezes vai advertir ao Manuel Flama de Miranda, mas não fique desanimado. Porque embora nós temos esse grupo grande de espíritos em desequilíbrio no carnaval fazendo esse comércio mental, nós temos um número muito maior de pessoas que não sintonizam com isso. Se nós pensarmos, são poucas as pessoas que pulam o carnaval considerada a população toda respectiva da cidade, né? E então é muito mais que criaturas usam esse período como nós, para um período de descanso do trabalho, né, de refazimento, um período de estudo como esse que nós estamos fazendo, um período de meditação. Muitos vão para locais onde vão fazer uma renovação espiritual, vão ter um pouco mais de lazer, a Comerge, né, esses retiros espirituais que nós, os nossos outros irmãos das outras religiões vão, são exemplos disso. Então nós temos um número muito maior de espíritos que fazem isso. E nós temos o progresso moral cada vez maior da Terra. Por mais que hoje a gente olhe os noticiários e pense, caramba, tanta notícia ruim que aparece, porque os noticiários só colocam as notícias ruins. Mas comparado com o que era antes, que sequer era conhecido, o mal que era praticado muito maior, mudou, né? Até destaco aqui um trecho que ele fala
que as atividades que visam o enobrecimento do ser humano estão multiplicadas, abençoadas, fomentando a alegria e paz, né? Hoje em dia nós vemos mais respeito com as raças, nós vemos que os preconceitos vão sendo cada vez mais reduzidos, né? Antigamente que era uma situação de racismo que era comum, hoje aparece na televisão, hoje é criticado, hoje gera uma mobilização da opinião pública, né? Os direitos do cidadão estão cada vez maiores. Você vê que hoje em dia nós temos mais direitos reconhecidos, né? O meio ambiente se tornou um problema em pauta, a gente discute mais isso, né? Hoje a miséria tem elementos dos estados, nós temos aí políticas públicas para tentar reduzir a situação. Nós temos assim cada vez mais órgãos de assistência social, as leis estão mais benignas, cada vez menos punitivas, né? Enquanto alguns lugares estão de fato tornando elas piores, na maioria do planeta Terra nós já temos uma redução das penas de morte de forma assim absurda. Então assim, nós temos tido um contexto onde nós estamos tendo uma melhora do planeta Terra. Claro que para o mundo de provas e expiações onde predomina o mal, não é uma mudança total, de repente, mas é uma mudança importante, né? E tenhamos também em mente que há várias colônias espirituais, vários espíritos que, como eu falei, não precisavam encarnar mais na Terra, mas que renunciaram às glórias de poder viver em outras estrelas, de poder estar em outros planetas evoluindo, e que decidiram fundar colônias espirituais de atendimento. Então, na nossa crosta temos vários postos de atendimento, vários lares espirituais, vários lugares onde temos tarefeiros e irmãos tentando melhorar a psicosfera nossa do planeta, tentando fazer prevalecer a luz sobre as trevas. E aí o nosso querido Bezerra de Menezes dá uma frase linda, né? Que por enquanto a noite é densa, né? Por enquanto a noite é escura, é fechada, é dominadora. Mas a madrugada está chegando sutilmente. E uma hora, quando a noite atinge o seu ponto mais escuro, é quando o sol começa a nascer. É quando raia em triunfo o dia e o bem, que é para nós confiarmos. E no último capítulo dessa parte do livro, desse estudo que hoje é um pouquinho maior, porque é muito mais denso, nós temos o título As Causas Anteriores dos Sofrimentos. E aí voltamos ao caso da irmã Arthur, do irmão Arthur, com a irmã Noemi, né, a filha dele, que havia tentado suicídio após, de fato, encontrar o Cândido, o seu marido, numa relação promíscua com a sua mãe. E aí o irmão Arthur, ele está na UTI assistindo a filha, e a filha, ela desperta no momento inicial sem lembrar muito onde estava, até o momento em que ela acorda e acaba lembrando o que aconteceu, e sente as dores dos pulsos feridos, sente o mal-estar da operação, mas mais do que isso, né? Ela, embora estivesse induzida ali pelo Arthur, que estava amparando ela com energias fluídicas de bem-estar, e ela não tivesse mais sob a indução do perseguidor dela, do obsessor dela, que, lembram, encontrou com a filhinha, encontrou com a mãe e foi recolhido para o posto de atendimento. Apesar disso, como ela ainda tentava sempre pensar no que aconteceu, a mágoa foi aflorando. Aflorando a mágoa, aflorou-se as ideias negativas. Aflorando as ideias negativas, aflorou-se o desespero. Então recordo que Manuel Filomeno fala logo na introdução, na primeira aula desse estudo. Nós transitamos muito fácil entre saúde e desequilíbrio mental, entre razão e loucura. E fazemos esse trânsito muito fácil por muita invigilância. O modo como nós deixamos os pensamentos serem cultivados na nossa mente, pensamentos de dor, de angústia, de sofrimento. Temos que parar de dar aso a esses pensamentos, né? Parar de alimentar eles, né? Entender que o que está na nossa realidade mental não necessariamente é o que está acontecendo no mundo. Então, às vezes, você tem um problema que é pequenininho, mas na sua mente você fica imaginando o que vai acontecer com ele. E muitas vezes não acontece. Então, essa falta de controle mental que ela teve, de amadurecimento, né, fez com que ela voltasse a pensar no assunto, voltasse a se afligir, voltasse a ter desespero. O Arthur, então, vendo que naquele momento ela precisava repousar, ele intui o médico para que fosse no quarto vê-la. O médico, quando vê ela, aplica um sedativo, o corpo dela começa, obviamente, a adormecer, e o Arthur começa a envolver ela em ondas fluídicas de refazimento e tranquilidade, fazendo de fato ela alcançar esse descanso. Quando ela descansa o corpo físico, né,
ela desperta no mundo espiritual, né, desdobra, com uma forte agitação. E aí começa a ruminar planos de vingança, planos de como fazer o marido e a mãe dela pagarem pelo que fizeram com ela. E aí o diretor do hospital, ele chama a atenção, o diretor espiritual, né, que aquilo era falta de maturidade e adestramento que todos nós temos para reagir numa situação. Nós não temos muita educação moral para saber como reagir com perdas, com a morte, com as traições. Contudo, acabamos reagindo em vez de agir de forma inteligente. E aí, nesse ponto, ele destaca algo importante para a gente, que a mágoa é um fator dissolvente no comportamento humano, que ela gera vários desastres íntimos. A ação dela desarticula os nossos equipamentos do sistema nervoso central, atrapalha o nosso equipamento emocional, faz muito mal manter a mágoa. Então, naquele momento, o mentor começa a emitir cargas mentais positivas que começam a ser alcançadas por ela, né, pela Noemi, para ela serenar, né, e começa a aplicar energias na área central do corpo, tentando ajudá-la a liberar a consciência dela espiritual desses fluidos, dessas energias que estavam entorpecendo ela. Isso ele faz primeiramente no corpo físico, né? E depois ele repete o processo na esfera psíquica da jovem, né? Na mente dela, fazendo com que em parcial desprendimento ele aplica uns passes nela para que ela consiga despertar para a vida nessa outra dimensão, né? E aí ela se acalma, desperta com mais consciência para os problemas, vislumbra o pai e chora. Chora dessa vez não de ira, mas de inconformismo, dizendo por que Deus fez ela passar por isso. Aí nós temos uma dialogação muito bacana no livro do Arthur com ela, falando sobre o livre-arbítrio, que na realidade não era Deus responsável por aquilo, mas eram as escolhas das pessoas, pela própria importância da reencarnação para que façamos escolhas melhores. É um trecho bem legal do livro. E aí, com os recursos psíquicos que Bezerra de Menezes tem, ele penetra nos arquivos mentais dela, né, nos clichês mentais que estão ali na mente dela, e, identificando as reencarnações dela, ele pede para ela recordar a reencarnação dela na cidade do Porto, em Portugal, em 1832. E aí, quando ela retorna a esse clichê mental, ela vê vários cavaleiros que estavam discutindo sobre uma vingança contra um opositor político, e tinha uma mulher no grupo com eles, que era ela, que sugere como solução raptar a filha de 8 anos do opositor para fazer ele pagar pelo que ele tinha feito, que é aquele espírito que estava obsediando ela e estava agravando a situação do marido dela e da mãe dela, e que acabou ali vendo a situação do suicídio dela e não queria deixar ela voltar ao corpo no capítulo anterior, vocês lembram, né? Então ela foi a pessoa responsável por sugerir aquele grupo de homens para raptar a filha dele. E aí, no momento que houve essa decisão de fazer o rapto, né, eles invadem a casa da família e é uma briga do grupo deles com o grupo do opositor. Nessa briga, um senhor morre, e aí o raptor fica tão com raiva da morte desse senhor, que quando a menina começa a chorar com rápido, desesperada, ele começa a apertar o pescoço dela para ela parar de chorar, não com a intenção de matar, mas para fazer ela parar de chorar, mas acaba desencarnando ela. E aí o obsessor da Noemi, que é o seu Manuel, que foi vitimado na luta também, ele acaba vencido pelo ódio que cegou ele e acabou buscando vingança desde então contra todos aqueles que causaram, inclusive a Noemi. Já a menininha que sofreu da situação, e lembre que nenhum homicídio é planejado por Deus, então ela teve um desencarne prematuro, mas ela conseguiu se liberar moralmente da situação, sem raiva, sem culpa, e ficou junto com a mãe dele no mundo, com a avó dele no mundo espiritual, aguardando o momento em que ele estivesse equilibrado para que elas pudessem se reencontrar. Então a Noemi, ela teve por trás, não propriamente da morte do seu Manuel, mas pelo rapto e a consequente morte da filha. Mas além disso, ela continuou no mundo material sem que ninguém soubesse que ela é responsável, sem pagar nenhuma consequência, aquilo que nós sabemos e vemos muito no mundo,
nesse mundo as pessoas que praticam o mal nem sempre sofrem as consequências, mas vão sofrer em outras, né? E aí a Noemi continuou com a vida dela normal, ela era uma doma de prestígio naquela encarnação, ela era muito soberba, muito egoísta. E aí naquela época, ela acaba se apaixonando pelo seu capataz, pelo seu funcionário, que era o Cândido, o atual marido dela nessa encarnação. E não preciso dizer que o Cândido naquela encarnação ele era casado. E como ela era a senhora dele, como ela era uma mulher muito rica, né, ela convence ele a abandonar a esposa, né? E naquela época não havia divórcio, então só tinha uma solução no caso, era para que ele abandonasse, se evadisse dela, que ele cometesse um crime, que ele matasse ela. E não preciso dizer que era a esposa. A esposa de Cândido na outra encarnação era a Enalda, a mãe de Noemi. Poxa, Emerson, mas então ela encarnou com a mãe, que era a mulher que ela mandou matar na outra encarnação? Sim. No livro Vida e Sexo, Chico Xavier chama atenção pra gente, né? Algo que a doutrina já chama, que no lar é onde nós encontramos os grandes amores e os grandes afetos, porque é o núcleo inicial e o núcleo mais básico da nossa encarnação. É onde tem as pessoas que nós precisamos resgatar. As pessoas que nós construímos laços de amor e viemos para fortalecer, ou as pessoas que nós construímos laços de ódios e viemos para nos reparar. E aí ela vem então, portanto, com a mãe para tentar ver uma reparação. E se vocês observarem, embora nós tenhamos a benesse do esquecimento e a memória não lembre dos fatos, havia uma relação ali de falta de amor da Enalda com a Noemi, e agora nós entendemos por quê. Porque na outra encarnação, de fato, a Noemi conduziu à morte dela, lhe roubou o marido. E como nada é por acaso, como as leis de afinidade nos atraem também não só os pensamentos, mas as situações que precisamos passar, de tantos homens que ela precisava reencarnar, ela reencarna com Cândido. E nessa encarnação, como nós vimos lá, eles não tinham uma sentimentalidade superior. Alguns poderiam falar, mas eles foram marido e mulher na outra encarnação, né? Por que não era um jovem que de fato eles tivessem uma relação muito boa se na outra encarnação eles tiveram? Porque não era baseada no afeto verdadeiro, era baseada na sensualidade. Então nessa encarnação eles até se encontram, mas não há uma relação de amor. Há uma relação pretérita que leva o encontro por sintonia, mas não de amor. A relação de amor dele era com a Enalda, que era a esposa que de fato ele mata na outra encarnação. E aí o próprio diretor faz a explicação, né, de que as leis divinas, elas reúnem todos nós no mesmo drama, né? Reúne num cenário diferente, com personagens diferentes, mas para resolver a mesma história mal resolvida. Para que a gente possa, em situações diferentes, resgatar o nosso amor. Ora, nessa encarnação, Enalda recebendo de fato a Noemi como filha, deveria usar como oportunidade de se liberar de qualquer ódio por de fato a Noemi ter matado a Enalda na outra encarnação, ter planejado isso. E recebendo o Cândido como o esposo da filha, eles deveriam desenvolver um amor não baseado em desequilíbrio, aceitando e entendendo que nessa encarnação eles são genro e sogra, não marido e mulher. Mas como existe dentro da psique sexual também do espírito clichês que ele traz de outra encarnação, e na outra encarnação eles foram marido e mulher, justifica por que eles sentiram atração um por outro, mesmo sendo sogra e genro, mesmo tendo 20 anos de diferença. Depois de ter notícia disso tudo, a Noemi mostra uma preocupação de o que ela vai fazer. Ela não pode voltar para o mesmo lar, a situação vai se agravar, já se agravou com quase uma tentativa de suicídio. E o pai dela então orienta que ela vai receber uma visita do tio, do irmão dele, que vai propor que ela more com ele, que ela deveria pensar em morar de fato com ele. E depois pensar em pedir a separação do Cândido para não agravar mais a situação. Porque como nós vimos, também tem no Evangelho segundo o Espiritismo um capítulo, Não Separais o que Deus uniu, que tanto Kardec lá, quando Chico Xavier no livro Vida e Sexo se trata das relações familiares, falam do casamento, chama a atenção que o divórcio não é contra a vontade de Deus, porque o divórcio, né, não separeis o que Deus uniu, é o que Deus uniu com amor. Então o que o divórcio separa é aquilo que não há amor, né? Aquilo em que a situação de desequilíbrio é ruim pode gerar um cometimento pior.
Então, nesses casos, é melhor separar do que efetivamente ficarem todos unidos em dor. Quantos ensinamentos hoje, né? Que oportunidade. Vamos agradecer ao nosso Pai, agradecer a Jesus por todos os ensinamentos, agradecer a Kardec que codificou essa obra linda, agradecer a Manuel Filomeno de Miranda por nos ter dado esse estudo, agradecer ao Divaldo Pereira Franco nessa mediunidade de amor por ter trago essa obra, agradecer a essa equipe espiritual que coordena esse trabalho, aos nossos mentores espirituais e espíritos familiares por estar conosco. Vamos agradecer a essa pleiade de espíritos superiores que trabalham no carnaval auxiliando os irmãos. Pedir ao nosso Pai que ilumine todos eles, que os auxilie nesse trabalho no bem, que nos dê força para nos mantermos em equilíbrio no carnaval e fora dele, que ampare os nossos amores para que também, independente das suas religiões, das suas escolhas, estejam sensíveis aos bons espíritos, aos bons mensageiros de Ti, Pai, estejam equilibrados e possam conservar esse equilíbrio. Ampara todos eles, Pai, ampara nós, e em Teu nome encerramos os estudos de hoje, dando graças a Ti.